Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Eu sou Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade, aqui em Caieiras, São Paulo. Ao final do vídeo, vou passar o endereço da igreja para você nos conhecer, um convite muito especial, fica até o fim, tá bom? E o assunto hoje é muito apologético e também uma autocrítica, uma análise baseada em fatos, não somente em teorias, mas em fatos que estamos vendo. E eu peço, por favor, que você assista até o final, tá? É muito importante também que você se inscreva aqui no nosso canal, que você curta esse vídeo, dá um joinha aí, ajuda a gente e compartilha com amigos, ok? Bom, pessoal, o evangelho hoje, eu acho que assim, sempre, né, vamos falar que sempre, o evangelho, ele sofreu ataques, e são ataques de dentro e de fora da igreja, tá? Aqueles de dentro que são os hereges, os falsos profetas, que envergonham o evangelho de Jesus Cristo, tá? Então isso sempre existiu, as heresias, os falsos profetas, falsos mestres, os religiosos, e ao extremo radicalmente falando, né? E também aqueles que eram liberais demais, né? Que também banalizavam o sagrado. Então você tem tudo isso, historicamente falando, ano após ano, e a gente tem sempre pontos de tensão para resolver. E eu quero aqui falar desse problema, nem sei se vou apresentar uma solução, mas talvez no final eu vou dizer para você qual que é o melhor caminho, depois de tudo que a gente vai ver. Nada novo, mas muita coisa que você tem visto apenas compilado aqui. Vou mostrar vários vídeos de problemas que a gente tem visto no meio cristão, que tem envergonhado o evangelho de Jesus. Não vou mostrar tudo, porque seria muita coisa, mas vou mostrar algumas coisas e dali tirar a minha conclusão final, tá bom? Espero que você fique até o final. Bom, pessoal, eu quero começar falando do Miguel. Você viu o profeta Mirim, né, recentemente, pregando para lá e para cá e fazendo... Tem uma língua que ele imita um outro pastor falando, né? Miguel imita um outro pastor falando, línguas que não são línguas coisa nenhuma, tá, irmãos? E eu tô para dizer para você, irmãos, que existe um grande problema também no meio pentecostal, tá? Sem querer ofender os pentecostais, mas eu preciso falar aqui abertamente, irmãos. Eu acredito que pelo menos 70% das pessoas que dizem falar em línguas acham que falam, mas não falam língua coisa alguma, são induzidas, tá? Porque estão no meio de um ambiente, tá? Veja bem, a Assembleia de Deus, ela interpreta, por exemplo, né, que falar em língua é sinal de ser batizado com o Espírito Santo. É o que é o meu entender, dentro da minha forma de interpretar as Escrituras, principalmente levando em conta 1 Coríntios, capítulo 12 até o capítulo 14, né, 12, 13 e 14, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e também levando em consideração o evento de Atos dos Apóstolos, e em vários trechos onde a língua é apresentada, né? Então eu vou perceber que é uma banalização, né, disso, que para mim é um dom espiritual. Eu não sou sensacionista, eu creio na atualidade dos dons espirituais, inclusive no dom de falar em línguas, mas eu não acho que é com todo mundo, não acho que é para todo mundo, tá? Não acho que é sinal do batismo com o Espírito Santo, tá? Não acho que é. E também não acho que deixa de ser um dom, porque é um dom, aí é um dom, não um sinal de batismo, mas é um dom manifestado, e é dado pelo Espírito Santo às pessoas que ele quer para um propósito, ainda que seja este, edificar-se a si mesmo, porque é bíblico, tá? Agora, queridos, então eu acho que a maioria não fala em línguas, mas o meio induz a isso, inclusive com aquela ideia teológica de que o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. A Assembleia de Deus, e até hoje, em algumas mais radicais, obrigam obreiros a falar em língua. Ora, como você obriga alguém a falar em línguas, né? Por mais que a Bíblia fala, busque o poder do alto, né? Para que você seja revestido do poder e tal, por mais que Jesus deu essa ordem, isso já aconteceu em Atos capítulo 2, irmãos, como sinal da descida do Espírito Santo sobre a igreja, tá? Era um sinal para que todos pudessem crer. E ali tem um ato missiológico, eu já falei isso em outros vídeos, tá? Mas essa coisa do falar em línguas banalizou tanto que as igrejas supervalorizam isso. E era o grande problema da igreja de Corinto, tá? Eles supervalorizavam o falar em línguas, né? E Paulo vai dizer que isso não era o mais importante da igreja, não era. Então, queridos, o meio pentecostal, ele sim provocou, tá? Por não saber, talvez, interpretar a renovação dos dons de língua no meio da igreja, colocou como uma espécie de obrigação para os seus obreiros, tá? Obreiro que não fala em língua não pode ser consagrado, não pode ser diácono, não pode ser presbítero, não pode ser pastor, não pode ser nada, né? Então as pessoas muitas vezes são forçadas, né? Ainda que de uma maneira no seu subconsciente, naquele meio de um monte de gente fazendo,
né, falando em língua, a pessoa acaba falando alguma coisa junto, até porque ela não quer ser taxada de um crente de segunda categoria, que não tem a presença do Espírito Santo ou não tem o poder do Espírito Santo. É considerado um crente fraco, um crente que não tem poder, porque ser batizado com o Espírito Santo a evidência para isso é o fala em língua. Então, se você não tem a evidência, não fala em língua, você não tem o tal batismo. Se você não tem o tal batismo, você não tem o poder. Então, você é um crente mediano, medíocre, fraco. Então, isso faz com que as pessoas busquem, e eu acredito que em alguns momentos elas falam em língua sem, na verdade, ter a língua espiritual mesmo ali sendo manifestada, tá, irmãos? Então é uma realidade, me desculpem aí os pentecostais, mas eu acho que esse já é um grande caminho, porque nós chegamos no Miguel da vida, né? E em outros que começam a forjar línguas, né? Ali o cara fala, diz que fala japonês, fala inglês, e são, né? E a maioria desses pregadores, pode ver, de falsos profetas atuais, eles ficam e quem está assistindo meu vídeo acha que eu estou zombando, e eu não estou zombando, pelo contrário, eu estou combatendo a zombaria e a banalização daquilo que é santo, tá? Porque dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito Santo, são entregues aos homens pelo Espírito Santo, portanto não pode ser banalizado, queridos, tá? Então a gente vai ver cada coisa absurda, né? E aí a gente vai ver esse Miguel. Já vou para os vídeos, tá? Peço que você fique até o fim. Vai me acompanhando aí, beleza? Aí o que acontece, queridos, é que a gente vai ver o pessoal pedindo dinheiro, né? Primeiro que tá uma moda, vamos lá. Tá uma moda de ficar vendo pela internet, né? Rede social das pessoas. O cara vai pregar num lugar, aí ele primeiro dá uma buscada na rede social, vê o nome das pessoas que estão lá. Aí o cara investiga lá no Facebook, Instagram, dá uma pesquisada, tem uma assessoria, às vezes, que faz isso para ajudar o camarada na hora lá, o pregador, o falso profeta, e lá ele começa, tem alguém com o nome Tatiana aqui? Aí ele já pesquisou, ele sabe que tem. Talvez ele não sabe se ela está lá aquele dia, né? E às vezes tem mais de uma Tatiana até que ele não pesquisou, né? Mas normalmente ele vai naquela que ele pesquisou, aí ele fica relacionando coisas, né? Coisas que ele viu lá. Uma vez um falso profeta veio dar uma dessa comigo. Eu não falei nada, só escutei, mas eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo, pastor David Domenicali, tá? Um camarada veio aí, um pilantra, né, um charlatão, tá? Eu sei que existem homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, tá? Então eu tô falando que existem sim os verdadeiros, mas a maioria, queridos, a maioria não vale nada, tá? Existem os verdadeiros no meio dessa podridão, existem os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Mas na maioria são lobos, são mentirosos, charlatões. E vão dar conta, hein? Opa, Jesus vai voltar e o juízo será pesado. Tá bom, queridos? Isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz, tá? Aí o que acontece, queridos? Eu estou tentando acelerar o vídeo, espero que você não abandone o vídeo por se ele ficar um pouco longo. Tomara que você não faça isso. Não perde não, tá? Reflete aqui comigo. De repente você está num lugar desse, né, que eu estou aqui apontando e espero que desperte você. E se você não está num lugar desse, agradeça a Deus por não estar num lugar desse, tá bom? E valorize o lugar onde você está. Aí assim, eu falo lugar em relação à igreja, tá? Igreja. Porque hoje em dia, queridos, achar uma boa igreja é como achar um diamante, tá? A coisa tá um circo no meio das instituições evangélicas, tá? Tá um circo mesmo, tá difícil. E aí, queridos, a gente vai ver que um camarada veio, ele me pesquisou na internet. E como eu tenho estudos no Paraná, minha graduação, eu sou graduado em teologia pela Faculdade Sul-Americana, FTSA, lá em Londrina, né? E eu também tenho pós-graduação em teologia sistemática pela Faculdade Batista do Paraná, FABAPAR. E eu tenho também outras pós aqui em outros lugares também, né? E em outras regiões. Mas ele pesquisou isso porque é o que aparece na minha rede social. Tá? E aí o que ele fez? Ele começou a profetizar, falar para mim, e falou só que ele achou que porque a minha formação é lá no Paraná, ele interpretou que a minha terra natal é o Paraná. Queridos, a minha terra natal nunca foi o Paraná. Eu estive um período no Paraná para realizar estudos, mas eu não moro no Paraná, a minha vida toda foi em São Paulo, eu sou paulista. Tá? E hoje estou em Caieiras, né? Me tornei um cidadão caieirense, mas é aqui em São Paulo também, no estado de São Paulo, né? Município de Caieiras. Mas eu sempre fui da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Foi minha habitação, a minha vida toda. Só um período que eu estive no Paraná para realizar estudos, né? E aí o que acontece? Esse camarada pega isso aí e começa a falar lá que eu ainda ia voltar à minha terra natal, o Paraná. E veja o Paraná, sua terra natal, tá entendendo? Ó, sua terra natal e não sei o que, falando umas bobagens dessa pra mim. Na hora eu peguei e falei, mano, esse cara olhou minha rede social, olha que picareta. Eu poderia ter envergonhado ele na frente de todo mundo, desmascarado, eu preferi ficar quieto, mas depois eu abri o jogo com a galera, né, no particular, eu chamei o pessoal, falei, ó, mano, vocês viram aqui hoje foi uma mentira, tá? Foi um charlatão. Então, queridos, as pessoas, tá acontecendo muito isso.
tá? Nossa, meu Deus do céu, tá acontecendo muito isso. A gente vê aí uns profetas aí de meia tigela, né, de Araque, né, aí no meio das igrejas, e os emocionados. E aí que eu falo, ir para uma igreja não significa estar salvo, ir para uma igreja não significa crescer na fé. O que eu vejo, queridos, é que o Brasil crescendo em número de evangélicos não quer dizer que tem uma qualidade nesse meio evangélico. Pelo contrário, queridos, eu acho que nós temos poucas igrejas que têm realmente uma fé sólida, uma coerência de fé, uma mentalidade, queridos, de emancipação, de maturidade, de crescimento. Mas eu vejo muita gente, queridos, mas muita gente ingênua, infantil, menino mesmo na fé, apesar de ter, às vezes, 20 anos de igreja, né, até mais, e são ainda meninos e meninas, espiritualmente falando. Não tem nenhuma profundidade em relação à Bíblia, uma boa teologia, tá? Mas bebem em fontes que ensinam lixo teológico, tá? E puxa vida, eu não quero aqui desprezar pessoas, tá? Quando eu falo de lixo teológico, eu falo de coisas que são ruins para nós. Estou falando de uma teologia que nos faz mal e que muitas vezes, assim, honestamente falando, ela é feita por maldade, sabe? Ela é construída, uma teologia construída para tirar proveito das pessoas, tá? Que pena, né? Que pena. E aí o que acontece, a gente vê o Miguel, né? O Miguel da vida, que vai lá, pede dinheiro no púlpito, né? Eu quero aqui, Deus está mandando, ó, Deus está mandando eu dizer. E eu tô falando do Miguel, que é um adolescente de 15 anos, tá? Hoje eu tô gravando esse vídeo em maio de 2025. Eu tô falando do Miguel, mas o Miguel é o aluno, tá? Ele é o aluno, cara. Ele é uma produção preparada por pessoas em bastidores, tá? Seja da família, seja pastores que viram nele o potencial, apesar de eu achar que ele é um menino inteligente, tá? Só que está sendo muito mal preparado. O Miguel, se tiver uma vocação pastoral, se tiver, porque para mim, assim, ser pastor é um chamado de Deus, é uma vocação. Só que essa vocação tem que ser trabalhada, desenvolvida, tá? Com maturidade. Veja, o próprio Senhor Jesus Cristo só apareceu publicamente aos 30 anos de idade, né, para começar a executar, a trabalhar e aparecer fazendo a obra em seu ministério terreno, aos 30 anos. Aí hoje a gente vai à igreja, a gente vê bispo que é uma espécie de supervisor. O cara é bispo, o camarada é bispo, e ele gerencia outros pastores, várias regionais. Aí você vai ver a idade do camarada, o cara tem ali 23, 24 anos, já é bispo. Ô querido, com 23, 24 anos você tem que estar se formando no seminário, né? E tem que estar começando a vida pastoral, né? No máximo isso. Tá? E começando a vida pastoral entre 23 e 24 anos para ir ganhando experiência como pastor auxiliar, para depois você ali, de um tempo, começar a ter o desafio de plantar a igreja, começar a pastorear a igreja, ou então ser designado para uma igreja de pequeno porte para você, porque você não tem estrutura para pegar uma igreja de grande porte ainda, você não tem experiência para isso. Né? Os macacos velhos da igreja vão te engolir se vocês têm experiência, tá certo? Então, queridos, eu tô falando isso pro bem das pessoas que estão me assistindo, tá? Não tenha pressa, você que é jovem, ser pastor, pregador, vai devagar, primeiro vai para uma faculdade, estuda, faz um bacharelado em teologia, mas cuidado também, que as faculdades, elas têm professores ruins também, tá? Então, tenha primeiro uma base de cristão, uma base sólida, depois vá para o seminário ou instituto bíblico que tenha qualidade, que tenha a tradição, né? Nem precisa ser um bacharelado em teologia, pode ser um curso livre de teologia que tem uma grade boa. Vá se preparar, vá estudar, se aprofundar na Bíblia, ter vida de oração com Deus, orar, falar sobre o teu chamado, o que queima no teu coração, para Deus ir confirmando, passo a passo. Não vai com pressa, não. Se tiver oportunidade, vá servir, sirva como diácono, sirva como apoio em algum ministério da igreja. Vai desenvolvendo, vai trabalhando, vai sendo lapidado. Com o tempo, se for vocação para a tua vida, você vai ter oportunidade, aí vai estar estudando teologia, desenvolvendo, vai se transformar num seminarista, e aí finalmente, em algum momento, você vai ser ordenado pastor, tá? E aí sim, você vai poder trabalhar como pastor auxiliar em algumas igrejas, talvez uma só, talvez mais de uma, para você se aperfeiçoar e conhecer as realidades das igrejas. O pastor titular vai poder te ensinar muita coisa, tá? Depois que você se aprimorar nisso, você vai estar pronto para dirigir uma igreja como pastor titular, como pastor principal, tá? Mas não faça sem antes ter isso. Tá? E o bispo, queridos, essas igrejas que são as episcopais, eu sou batista, nós não temos bispo, lá é diácono e pastor, né? Agora, as igrejas que têm bispo, né? O bispo, lógico que na Bíblia, bispo e presbítero ali no início da igreja, eles têm praticamente a mesma função. Mas com o passar do tempo, a designação do termo, ela muda, porque o presbítero, né, do grego presbiteros, significa o ancião mais velho, não necessariamente em idade, mas pelo menos o mais experiente em relação à fé, né, que tem condição de estar à frente de um rebanho, mas é o mais maduro, é essa a ideia do presbítero, que é o pastor, né, o pastor presbítero, certo? Que conduz a ovelha.
ele está ali fazendo a função de pastorear uma igreja. Mas nas igrejas episcopais, por exemplo, lá tem a função de bispo, que está acima do pastor. E o bispo, ele não coordena diretamente uma igreja somente. Às vezes ele até pastoreia uma igreja. Mas normalmente os bispos, eles supervisionam, porque a palavra bispo significa o supervisor, é como se fosse isso, né? O termo é mais ou menos a ideia de ser um supervisor, né? O que faz a supervisão das igrejas. Então, as igrejas são separadas por dioceses ou sínodos, né? Regionais, o nome que você quiser dar, né? As pessoas falam setor, né? Tem igreja que tem o setor 1, setor 2, né? Regional 1, regional 2. O bispo, ele é o pastor que gerencia, digamos assim, né? Não levando para a igreja como um negócio, mas um termo para você entender melhor. É como se ele faz a supervisão e a administração, né? De uma regional onde tem várias igrejas. Então, muitos pastores que cuidam dessas igrejas respondem ao seu bispo regional. Tá entendendo? Então, essas igrejas respondem, prestam contas ao bispo. Esses pastores prestam conta ao bispo do seu trabalho, tá certo? Então, o bispo, para as igrejas episcopais, lembrando que as igrejas batistas não têm bispado, nós não trabalhamos também com regionais, nós não temos isso. Normalmente nós apostamos em igrejas autônomas e emancipadas, beleza? Mas tem várias formas de governos, tá? Isso a gente aprende na matéria eclesiologia e administração eclesiástica, né? Lá no seminário ou na faculdade de teologia. Mas nessas formas de governo, né? O modelo episcopal tem as regionais, os bispos, tá? E o bispo, então, ele é um cara que vai cuidar de outros pastores. Ele vai ensinar os outros pastores, ele vai dar palestra para pastores, ele é o cara que vai cuidar, ver se os pastores estão trabalhando direitinho, fazer visitas às igrejas, ver como que os pastores estão cuidando daquela igreja que pertence à sua regional, para manter as coisas bem organizadas dentro de uma hierarquia eclesiástica. Esse homem, ele tem que ter no mínimo uns 45 anos de idade. O mais jovem dos bispos tem que ter uns 45 anos, irmãos. Porque ele vai ter que ter experiência, ele não pode cuidar de uma regional com um monte de pastor, sendo um novato, um cara que mal pastoreou a igreja, não sabe os problemas das igrejas, não conhece nada e vai lá ser bispo. Pelo amor de Deus, né? Então eu tô falando no mínimo uns 45 anos, porque, honestamente, o cara podia ter uns 50 anos de idade, pelo menos. Um cara de cabelo grisalho já, barba branca, grisalha, ou seja, mostrando o quê? Maturidade, experiência, tempos de pastoreio, né? Mais de 20 anos de ministério pastoral, para ele poder ser um bispo. Agora, essas igrejas, eles põem título de bispo, moleque. Tô vendo aqui o negócio, Deus tá me revelando, a unção, eu não sei o que tá sobre mim. Balela, palhaços, mentirosos, meninos, e a igreja lotada, né? É inacreditável. Bom, mas é isso. E eu não sei, eu vou dizer, não sei o que é pior. Os caras que pregam e fazem esse tipo de circo, ou as pessoas que estão lá ouvindo esses caras falarem para elas, sendo massa de manobra e não estão percebendo, né? Então acho que uma coisa é pior que a outra, né? Aí eu digo que tem um público infantil no meio evangélico, tá? Muito infantil. E por isso nós recebemos críticas dos de fora, tá? Bom, aí a gente vai ver então Miguel, veja, um moleque, né, que futuramente, bem assessorado, estudando teologia, tendo uma teologia boa, fugindo da teologia da prosperidade, fugindo dos enganos, né, do mundo que eles chamam do mundo transcendental, que na verdade não é da forma como eles estão fazendo, né? As coisas de Deus são sérias, não é para haver espaço para charlatanismo, como a gente tem visto, né? Mas vão dar conta. E aí vão fazendo da igreja um grande negócio, porque tudo rola dinheiro, status, tá? E é isso que tem acontecido. E aí a gente vê um monte de gente sentada, adultos, sentados, sendo manipulados, ouvindo moleque falar para eles. Isso é um circo. Esse meio evangélico, queridos, por isso que eu digo, tem os desigrejados aí, a gente critica, eu acho que não deve haver, eu sou crítico ao desigrejado, acho que todo mundo precisa de uma igreja. Mas ao mesmo tempo, aquela frase, né, que tá na internet, eu nem sei de onde vem, mas procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, né? Eu acho que, meu amigo, minha amiga, é a coisa mais segura. Às vezes é melhor você ir mais longe e estar numa igreja séria do que você ir pertinho na sua rua, onde tem um monte de gente bagunceira, enganadora, infantil para você congregar, que só manipula, só engana, apesar de perto da tua casa, vai fazer um estrago na tua vida. Você não vai ganhar nada, maturidade nenhuma, vai ficar 20 anos lá e vai ficar na infantilidade eterna, tá? E quando vierem a te abrir os olhos para fazer uma crítica, dizer, isso aí é infantil, sabe o que você vai fazer? Bitolado que está, enganado que está, já como uma lavagem cerebral,
ainda vai criticar as pessoas dizendo que são pessoas inimigas da igreja, porque estão fazendo uma crítica, certo? Ainda que seja contundente, mas a pessoa não entende assim, e dizer que são invejosos ou vão dizer que são usados pelo inimigo para atacar, enfim, vão falar várias coisas, né? Apesar... Por quê? Porque não vão ter poder de raciocinar sobre o seu erro, sobre o engano que estão vivendo, tá, pessoal? Bom, então eu vou pôr uns vídeos aí do Miguel e dizer que triste ver que igrejas abriram as portas para esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, uma vergonha, tá? Embora lá na Batista isso não tem espaço não, porque lá na Batista Fraternidade, Miguelzinho, se lá, senta para me ouvir. Ouvir a mim, ouvir o pastor Vioto que tá lá com a gente, ouvir os outros obreiros, senta lá para ouvir. Lá Miguel não fala, tá? Porque não é menosprezando não, irmãos, Deus pode usar quem ele quiser, tá? O próprio Charles Spurgeon, apesar de ser outro período histórico, com aos 16 anos já era um pregador, mas era um pregador bem assessorado num tempo que levava a igreja a sério. Não a igreja como é levada hoje, como se fosse um circo e um grande balcão de negócios, tá? Então eu vou mostrar agora o Miguel falando e ao mesmo tempo outras pessoas aí interagindo com o Miguel. Dá uma olhada aí e vou mostrar um pastor aí nessa sequência de vídeo que fala a palavra muito parecido com o Miguel, né? Inclusive, se eu não me engano, o Miguel imita esse cara aí. Dá uma olhada aí. Inclusive, foi até um desses episódios lá no Gideões. Tá bom, queridos? Isso é realmente um absurdo. É um absurdo que a gente tá vendo. Dá uma olhada aí. Ananakama no terrede kama doriatã, adakata tito pakata, idekama nuvite, zoma nuki pakita, itikata toki prataka, itikata tata tokite, ikitaka takata, ikiteke prakatakata, iketeke prakatakata, iketaka takata. Separava coisa! Separava! Adore, 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 adore. A situação. Adore. Pipi, pipi. Digo assim hoje, ó. De comer. E ai, olha como desce, ó. Olha como desce, ó. Olha como desce, ó. Gabriel toca nele agora. Marcião. Diga para os fofoteiros de plantão que o Gideão ainda está de pé. 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 E disseram, no Azavauá ele não entra, mas eu vou lá no Azavauá, Zievuavamazan, e tu vai falar, deporte, denikeneflam, o que é isso, Jesus? Pelemicho, nolorei, belericito, nonozito, manuá, receba! Olha a unção que o pastor está recebendo, ó. Olha a unção de cura. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Tem um pregador mirim estourado na internet que fala umas palavras, of the king, the power, the best. Tá cobrando 10 mil conto pra nas igrejas pregar, os irmãos tudo pagando pra ouvir ele falar. Of the king, the power, the best, the king, the king, the fairy is mine. Of the king, the power, the best, the king, the king, the fairy is mine. Of the king, the power, the best, the king, the king, the fairy is mine. Of the king, the power, the best, the king, the king, the fairy is mine. O seu pai era alcoólatra e era fã do Beckenbauer. Hoje ele se converteu e fala, of the king, the power. Vem. E o seu pai te dá um teco em troca de uma bisteca. E quando ele cheira é raca, tuca, laca, taca, teca.
Pega aí a visão. Teu pai não é poeta. Fica cobrando dízimo falando, tá que eu sou profeta. Olha aqui pra mim, eu acho que ninguém na internet hoje, no Brasil, fecha aqui em mim, eu acho que ninguém na internet hoje no Brasil é usado tanto pra restaurar casamentos como eu. Ninguém. Eu falei pra Deus, eu não quero ser profeta. Parou um anjo na porta. Aquele senhor que tá ali na porta, vem aqui. Eu falei pra Deus, eu não quero ser profeta. Mas ele tá falando comigo. Não, cadê as 20 pessoas que eu falei que era pra dar glória? Ai. Viram aí? Que absurdo. É um absurdo. Isso tudo é um absurdo. A igreja virou um circo. Não a igreja do Senhor em si, mas as instituições que representam a igreja viraram circos. E tá difícil, galera. Tá difícil. Opa. Agora, veja, esses profetas aí que para mim são lobos, devoradores, falsos profetas. Falo aqui sem medo, irmãos. Olha, eu sou um servo do Senhor, irmãos. Eu tenho falhas, não sou perfeito, mas eu sou um homem de Deus, irmãos. Eu temo a Deus, tá? Eu não sou perfeito. Se você procurar na minha vida, você acha imperfeições. Mas brincar com as coisas de Deus, não. Eu tenho as minhas falhas, irmãos. Você pode ter a sua, ninguém é perfeito. A gente precisa, inclusive, de Jesus como nosso Salvador. Agora, brincar com a fé, irmãos, e com a inteligência das pessoas, aí já não dá. Né? Pelo amor de Deus, é brincadeira. E assim, o meio evangélico virou um grande balcão de negócios. E faz tempo, né, irmãos? É por isso assim que eu respeito os irmãos que participam, vão. Mas eu tenho fugido de muitos eventos, irmãos. Porque eu não tenho visto ali uma genuína busca por Deus. Tem exceções, tá? Estou generalizando, não. Mas tem muitas igrejas que se envolvem em grandes eventos, Marcha para Jesus e tantas outras coisas, sempre usando ou para palanque político, ou para projeção pessoal da sua igreja, né? Promoção pessoal e da sua igreja em particular, para promover a religião, né? Embora existam os verdadeiros, tá? E tem exceções, tá bom? Não estou falando que todo mundo tá fazendo de má fé, não. Estou falando que tem os de má fé e não é pouco, tem muitos mesmo. Então eu seleciono muito, irmãos, os eventos onde eu vou participar ou ministrar, seja o que for, seleciono muito, porque não dá pra gente ser conivente ou compactuar com certas coisas, tá? Quem é sério não faz isso, tá bom? Ninguém é perfeito, mas a gente não precisa chutar o pau da barraca, como fala, né? A gente precisa chutar o balde, a gente tem que ter um limite para tudo, irmão. Nem extremamente santarrão, mas também nem extremamente bagunceiro, porque as coisas de Deus são coisas sérias, tá bom? Veja a sequência dessas vergonhas de camarada fala, olha, te dou uma revelação, mas tem um preço a pagar, e é uma oferta. E são ofertas altas, viu, irmãos? Quer dizer, tá comprando a bênção de Deus, a revelação de Deus, a unção de Deus. Como assim? Veja isso. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, posso pedir, irmão? É oferta. Se quiser pegar, por que pega o senhor não? Por que tá vendo no centro da igreja? Eu tô te obrigando a fazer agora. Eu ponho um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar. E tudo culto. Voluntária. É o culto. A moça que eu revelei foi curada, assim, ó. Ai, as dores passaram. Eu falei que ela tinha que fazer um voto de quanto aqui quando Deus prosperasse ela? R$1.000. R$1.000. O senhor vai ser de 10 mil. Por quê, pastor? Porque Deus vai enriquecer aquela mulher, mas você já está na fase do milionário.
Porque o que Deus vai colocar na tua mão é mexer num CNPJ onde o diabo tentou jogar na lama. O diabo tentou afundar todos os teus projetos porque a tua mente é rica. Você renasceu do pó das cinzas. Quando não tinha mais saída, Deus entrou nas mãos e falou, tu perdeu, conquistou. Deus falou assim, tu não tinha nada. Aí eu fiz você chegar aqui. Aí quando chegou aqui, o diabo fez aqui, ó. Aí eu, não vai ficar aqui não. Coloquei aqui, só que aqui não é nada ainda. Eu vou botar aqui, ó. Porque eu te dei um projeto. Esse projeto não vai ficar só no Brasil não, vai ser tão grande que vai começar a expandir para outras terras. Olha como eu estou arrepiado aqui. O Senhor falou para mim, se prepara. É horrível, né, queridos? Não é horrível uma coisa dessa? E o que dizer daqueles lugares que tem o reteté? Eu já tenho outros vídeos no canal falando disso também. É aqueles reteté, aquelas canelas de fogo rodopiando para lá e para cá, aquela coisa absurda. Gente do céu. Mas eu tô para dizer que tá piorando, tá? Porque hoje tem igrejas aí que estão parecendo centros de candomblé, de terreiros de candomblé, centros de umbanda, terreiros de umbanda, né? Tá muito parecido, né? E olha, irmãos, tem coisa estranha aí, tá? Assim, eu falo isso com temor, tá? Porque a gente respeita e reverencia profundamente o Espírito Santo, irmãos, tá? Mas o que eu tô vendo aí, olha, tem coisa de espírito enganador nesse meio aí. Isso não é cristianismo não, tá? Até brincam, né? A mistura da Assembleia de Deus com candomblé, né? O pessoal aí da internet é terrível. O pessoal coloca aí a candombleia, né? Deus me livre. E dá uma olhada nisso aí, galera. Dá uma olhada nessas coisas aí. Pessoal, é isso aí, tá? Agora, por outro lado, a gente vai ver também os críticos que fazem críticas a isso, a essa bagunça mística, com charlatanismo, os exploradores da fé que pedem dinheiro e fizeram da fé um grande negócio, um comércio, enfim, e outros abusos, né, em nome de Deus e explorando a fé alheia e a boa fé. A gente, junto com isso, então aparecem os críticos, né, apontando isso com razão, tá? Com razão. Mas ao mesmo tempo esses críticos eles têm outro problema que também não é bom. Os críticos dessas igrejas que estão fazendo absurdo desses que eu acabei de mostrar, os
que pastores, que são, entre aspas, pé no chão e mais coerentes, também não têm sido coerentes assim com muitas outras coisas. Por exemplo, tiram a autoridade da Bíblia. Vou mostrar para você, olha aí como eles tiram a autoridade da Bíblia. O problema da Bíblia, número 1, é que o pessoal não a lê. Os pastores não a conhecem. Os teólogos leem a Bíblia a partir da catequese religiosa que eles receberam. Portanto, eles já leem um texto condicionado, totalmente condicionado. E aí tem outra coisa, como eles também declaram que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, e ela foi escrita num período de 1500 anos por autores diferentes, em períodos diferentes, em gerações diferentes, em contextos diferentes, ela é inconciliável nas coisas que diz dentro dela própria. Ou seja, é um Deus que sofria de uma esquizofrenia múltipla. Porque o que ele diz para uma geração não dá para aplicar para outra. Mas quando você diz que de capa a capa aquilo é palavra de Deus, você tem que dormir com esse barulho, com essa loucura, com essa esquizofrenia, com essa bipolaridade, ou com essa angústia, ou com esse desespero, ou com essa raiva de não entender aquilo ali. Que é o seguinte, eu sempre digo aos pastores, os pastores da IBAB, por exemplo, aos pastores jovens que são meus alunos, meus seguidores, eu digo, olha, nós não somos professores de Bíblia, nós não ensinamos Bíblia, nós ensinamos a viver, nós ensinamos a seguir a Jesus, é isso que a gente ensina a fazer família, a gente ensina a fazer casamento, a gente ensina a usar dinheiro, a gente ensina a usar o tempo, a gente ensina a usar o corpo, a gente ensina a fazer relacionamento, é isso que a gente ensina, fazer política, fazer sociedade, fazer carreira profissional, é isso que a gente ensina. A gente não ensina a Bíblia. E ao levar isso a sério, eu sei que eu não ensino Bíblia. Bibliolatria. E a gente ri dos nossos irmãos católicos e diz, vejam bem, eles têm um Papa infalível. Nós também temos um Papa de papel. Entendeu? Um ataque interno às escrituras. Se você tira a autoridade e o poder da Bíblia, se você tem, não, você não pode tirar, né? Mas assim, os que tentam fazer isso, ou, vamos dar uma nova interpretação, trazer uma nova roupagem. Querido, a teologia já contextualiza quem estuda. Por isso que existe seminário, Instituto Bíblico e faculdade de teologia, que é para o camarada estudar a hermenêutica, aprender a fazer uma exegese e trabalhar uma hermenêutica, seja ela hermenêutica textual, seja ela hermenêutica contextual, que está junto. Cara, a gente aprende a aplicar, a contextualizar. Tá? Não precisa diminuir a autoridade da Bíblia, não. Aliás, o Calbart, né, ele trouxe, né, da época que combateu ali o liberalismo teológico, apesar de ter alguns pontos complexos na teologia de Barth, mas ele é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, e de muitos, o maior teólogo do século XX no sentido de resgatar e manter firme a autoridade das Escrituras, tá? Contra as correntes filosóficas do liberalismo teológico do seu tempo, lá no século XX. E hoje eu vejo que se faz necessário que essa voz em reafirmar a Bíblia como palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo com a verdade revelada, é necessário para combater os ataques, tá? Então, é um absurdo, né, a mulher dizer, falam que eles têm um papa infalível, nós temos um papa de papel, dizendo que a Bíblia não é infalível. Olha, irmãos, é um ataque à fé. O outro dizendo, não é a palavra de Deus, ela é um livro que pode ter inspiração em seu tempo, mas de época para época não serve. Então, tem essas, né, alterações, né, digamos assim, de tempo para tempo na forma que você entende a Bíblia. Então ela não é necessariamente a palavra de Deus. Então esses ataques, irmãos, que diminuem a autoridade das Escrituras, é o que o diabo quer, tá? Para tirar da Bíblia a sua autoridade. Então quando você trazer o relativismo, a nova roupagem, a nova interpretação, você vai cair naquela coisa de cada um interpreta como quer, né? Sendo assim, a Bíblia não tem mais uma autoridade, não é mais Deus o seu autor, né? Mas aí as pessoas vão então poder questionar a Bíblia, sua autoria, seus textos, tirando assim da Bíblia a autoridade que ela tem, né? Onde o próprio Cristo afirmou a Bíblia como palavra de Deus, né? Então assim, lógico que Jesus é o verbo encarnado, Jesus é a palavra, é óbvio, mas por que isso? Porque toda a Bíblia aponta para Jesus, de Gênesis a Apocalipse, não é à toa que ele disse, eu sou o alfa e o ômega, né? Princípio e o fim. Ele não está dizendo ali, irmãos, só que ele é o primeiro e o último, né? No sentido de que nele tudo existe. Isso é uma verdade, né? Mas ele está tentando dizer também, Jesus está querendo dizer também,
que dentro de todo aspecto da letra, das escrituras, o alfa e o ômega, ali usando o alfabeto grego, o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego é ele, o princípio e o fim. Ele está dizendo que todas as escrituras convergem nele, ele tá em toda a escritura. Então, queridos, a escritura ela aponta para o Cristo, por isso que eu posso dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela fala sobre a palavra encarnada, é sobre Cristo. Cristo é o tema central de toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. Tá certo? Então é triste quando as pessoas querem diminuir, tá? Como a gente viu aí essas pessoas, Caio Fábio e outras pessoas, questionarem as escrituras, tá bom? Então esses são os erros também, né? Apesar de ter um evangelho um pouco mais assim, fora, né, dessa palhaçada que eu acabei de mostrar agora há pouco, mas eles têm isso também, né? Inclusive tem isso e tem uma falta de temor assim muito grande, né? Veja, olha o linguajar do Caio Fábio. Imagina se um cara desse pode falar em nome de Deus. Olha, eu não estou querendo ser aqui puritano, não, mas dá uma olhadinha, queridos, no linguajar do camarada. Que inclusive eles vão dizendo que não tem nada a ver, mas não tem nem problema em fazer sexo anal, desde que amem, desde que seja pro bem, né, um do outro. Sexo anal, pode fazer, tanto faz, né, gênero, né, se é homem com homem, mulher com mulher. Quer dizer, eles não querem esses princípios das escrituras. Para eles isso está ultrapassado, né? Então, olha o linguajar do Caio Fábio, dá uma olhada aí. Isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Porque o evangelho chega para as pessoas do jeito mais punitivo que dá para chegar. É verdade, Igor. É o mais punitivo possível. Assim, tudo você vai entrar no cacete eternamente. Vem para Jesus que ele te ama, mas se você não vier, ele vai te descer o cacete sem dó nem misericórdia. E a partir do momento que você tá aqui dentro, a lei é essa. Se tu andar um pouquinho para cá, meu irmão, capeta te pega. É um Deus que habita a tríade, pinto, pepeca e anos, né? Sei lá. É isso? Mas cadê o cifrão? O cifrão também tá nessa bagunça. O cifrão tá nessa, né? Mas tá enfiado em algum lugar. Agora, é um Deus, cara, que tudo que diz respeito a Deus é o que você fez com o pinto, o que entrou nessa pepeca, o que entrou nesse rabo. E aí, é por aí que Deus define quem é quem. O cifrão, eles não acham culposo, eles acham hoje em dia, cada vez mais, que é glória, que é sinal de prosperidade. Quem não tem cifrão, quem não tem dinheiro, é o amaldiçoado. Não tá com Deus. Não tá com Deus. Deus é dinheiro, Deus é mamon. Agora, o que você faz com seu pinto, se você enfiou o pinto antes de casar, você já vai ser decapitado. Vai ser extirpado da graça de Deus. É pecado, é pecado, é pecado. Se você deu uma ré no quibe, cara, você tá danado eternamente. Sim, dar a bunda é praticamente pior do que o pecado contra o Espírito Santo. É um negócio horroroso. E a vagina, que eu não sei quem é que botou aquele clitóris ali com aquela finalidade exclusiva de alucinar de alegria. E é algo que nem no casamento o pessoal ensina as pessoas a usufruírem bem. Então é um negócio tão horroroso que qualquer divindade de qualquer cultura da terra é mais generosa do que o Deus desses crentes. Infinitamente mais. Aí eu fico vendo o cara brigar por causa do Exu tal, de não sei o que tal, isso e aquilo, fulano deixou a fé e foi para o terreiro tal. Eu digo, olha, não é de admirar, porque vocês endiabraram Deus, Jesus, de tal maneira que o que se está ensinando lá é mais humano, mais inclusivo, mais generoso, mais misericordioso. Tem mais a ver com Jesus. Tem mais a ver com Jesus do que vocês, que usam o nome de Jesus para ensinarem um diabo para a vida humana. É por isso também que 70% das pessoas internadas nas clínicas psiquiátricas do Brasil são de origem evangélico-pentecostal, especialmente. Porque é tanta doideira, é um maluco que chega com revelação, que diz o que Deus quer que você faça. Você não pode transar no dia tal, aí você não aguenta, vai lá e dá uma bimbada, aí pronto, está impecável. Aí não sei o que, o meu marido está querendo... Eu passei a vida toda com aquelas mulheres dizendo, o que eu faço, pastor? Meu marido diz que eu tenho uma bunda linda, que ele está afim de pegar minha bunda. E eu digo, e você, minha filha? Encara, não, ele não me faria mal, não tem nada arrombante lá, não. Aí o que eu faço, pastor? Eu digo, uma camisinha e um KY é a solução para o teu problema.
Aí, e Deus? Eu digo, olha, Deus não está nem aí. Porque o lugar por onde ele fez, para sair uma coisa, pode entrar uma outra, desde que não seja algo que te faça mal. Agora, você tem condição, querido? Tem condição de você ouvir um camarada desse falar um negócio sujo, baixo desse? E falar, ó, esse sim que... Aliás, tem um monte de seguidor, viu? Que sapiência. Não é à toa. As pessoas vêm aqui no meu canal e ficam me xingando aqui, galera. Tá? Eles não gostam da ortodoxia. Eles não querem um pastor contra essa corrente mundana. Eles não querem um pastor que vem aqui e fala o que realmente é. Eles querem pastores que passam a mão na sua cabecinha, aprovam seu pecado e banalizam, né, relativizam as escrituras. E eu não vou fazer isso. Podem tacar pedra, atirar pedra, podem me crucificar, podem fazer o que vocês quiserem. Jesus disse, não me aceitaram, vão rejeitar vocês também. O mundo vai odiar vocês porque primeiro odiaram a mim. Então, queridos, o dia que o mundo me aplaudir e os amantes do mundo me aplaudir, porque eu estou no mundo. E eu estou no mundo não no sentido que eu vivo no mundo, mas estou fazendo parte do sistema mundano e eu não quero. Então, glória a Deus, se estiver sendo criticado, perseguido, caluniado, ofendido, por amor à palavra de Deus, como ela é, ao Evangelho, por amor a Cristo, né, e à sã doutrina, glória a Deus, eis-me aqui, Senhor. É para isso que nós somos chamados, para ser luz do mundo, que combate essas trevas e sal da terra, que trava esse processo de podridão espiritual, podridão imoral que o mundo vive. Tá bom, queridos? É isso. Então é o seguinte, eu quero finalizar mostrando também, a gente vê essa outra igreja, que apesar de não viver aquele monte de palhaçada, né, de falsos profetas, de não fazer da igreja um balcão de comércio, que é louvável, não fazer isso é louvável. Aliás, não é nem louvável, né? Não faz mais do que a obrigação. A gente, quando é direito, a gente tem que ser aplaudido porque fez certo. A gente não fez mais do que a nossa obrigação, tá bom? Agora, para finalizar, o que acontece? Você pega, por exemplo, esses caras, eles acham que está todo mundo no céu, eles não precisam pregar o evangelho. Eles não precisam falar para as pessoas se arrependam. Falar a verdade não dá ibope, falar a verdade para pessoas sobre a vida com Deus, a realidade do inferno, a realidade da perdição eterna, né, da segunda morte, do afastamento de Deus sem Jesus. E falar que Deus não gosta do pecado, o pecado ofende a Deus, e que se nós nos tornamos templos do Espírito Santo ao aceitarmos o Cristo em nossas vidas, recebê-lo como Senhor nosso, Salvador nosso, o Espírito Santo faz morada em nós após essa conversão, esse novo nascimento. O Espírito Santo, ele vai me lapidar, eu vou me tornar casa de Deus, e casa de Deus é um lugar para habitar o Espírito de Deus. E aí, queridos, quando você não fala que as pessoas devem se arrepender de seus pecados e dizer que tem pecados que Deus odeia e não ama o pecado no pecador, quando você não prega isso, as pessoas não são levadas ao arrependimento. Tá? Por exemplo, quando em Atos, né, dos Apóstolos, o texto é claro, quando Pedro pregou, né, sobre o que fizeram com Jesus, eles se sentiram terrivelmente impactados com aquela palavra e ficaram preocupados com suas almas e disseram, o que faremos agora? Poxa, qual foi a palavra de Pedro para eles? Foi assim, só abraça Jesus e já era? Não, tem algo aí, tem algo, porque abraçar Jesus implica, queridos, em renúncia. Abraçar Jesus implica também, né, em mudança de vida, tá? Com a graça de Deus, sim, com a força do Espírito Santo em nós. Mas não tem como, sem renúncia, sem arrependimento, andar com Deus, tá? E o evangelho que estão pregando é o evangelho sem renúncia, sem arrependimento. Apenas abraça a Deus, a hipergraça, né? Tá todo mundo salvo. Abraça Jesus, está salvo, acabou. Não precisa mudar em nada, não precisa reparar nada. Do jeito que vai, vai. Pecado já nem é mais pecado, né? E aí é isso que eles querem se convencer, uma espécie de universalismo gospel, né, onde todo mundo vai ser salvo porque Jesus já morreu e pagou o preço pelos pecadores. Sem renúncia, sem as pessoas renunciarem, sem se converterem, sem terem a mente de Cristo, né? E aí, queridos, a gente vai ver então esse tipo de coisa. O Kivitz, né, pastor da IBAB, ele foi lá um tempo atrás, ele foi lá ele vai em um monte de lugar, né? Um cara que tem uma voz aí que é ouvida pelo mundo, tinha uma chance enorme de pregar, mas ao invés disso, às vezes ele faz um bem bolado ali com a galera, e às vezes falta um pouco de chegar na pessoa e falar, não, mas você precisa se arrepender, eu e você, dos nossos pecados. Mas parece que não tem motivação para falar isso, ou simplesmente acredita que está todo mundo salvo, independente dos caras crerem ou não na palavra de Deus, independente de estarem afundados no pecado ou não.
de terem ou não arrependimento. Então, em Atos, bem diferente desses pastores atuais, né? Desses moderninhos, né? Olha o texto bíblico aí, olha. Eles disseram: o que faremos? Olha a pregação de Pedro, olha o que Pedro fala, ó. Arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados, receberão o dom do Espírito Santo. Tá entendendo? Então tem que ter um arrependimento, querido, mudança de comportamento, de pensamento, de vida, tá? Arrependimento. A pregação do evangelho, ela não pode vir separada da mensagem da cruz, que é morrer para si mesmo, matar a velha criatura, morrer a velha criatura para nascer a nova. Lógico que é uma ação do Espírito Santo. É claro que eu não converto ninguém, não salvo ninguém, mas se Paulo vai dizer, né, se ninguém pregar, né, como vão crer? Né? Como é que eles vão crer se eu não falar isso para eles? Tá entendendo? Depois que Pedro pregou em Atos, aqueles homens se arrependeram, 3.000 almas se converteram ao Senhor, arrependidos dos seus pecados. Tá entendendo? E aí, olha o vídeo que eu vou mostrar agora, mostra o Kivitz sendo entrevistado, poxa, numa TV aberta, num programa cheio de visualizações, fora depois o que vai pra internet ainda, e os cortes, uma chance enorme de falar em tela aberta, em rede nacional, para todo mundo ouvir: se arrependam dos seus pecados, entreguem suas vidas a Cristo, então vocês vão entrar no céu. Essa é a resposta que ele tem que dar para quem perguntar como pode ser salvo. Deveria ser a mesma resposta que Pedro, mas não, eu vou mostrar no vídeo, olha a resposta do Kivitz. O que eu devo fazer para não ir para o inferno? Você deve descansar na misericórdia e no amor de Deus, porque ir para o inferno ou não ir não depende de você, depende dele. Deus é bom. Ele vai me perdoar. Deus é amor. De viver aqui dentro desse tubo infecto. Eu espero que sim, cara, e assim eu creio. Essa é a obra de Jesus, né? Essa é a cruz. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, é isso que diz o Evangelho. Deus prova o seu amor para conosco, homens pecadores como nós dois, em que Cristo morreu por nós. Então, essa é a mensagem da cruz. Deus está a nosso favor, não está contra nós. Então, pastor Ed René Kivitz. O pastor, quanto custa a passagem de ida para o céu? Já está pago. Já está pago. Mas é só... Jesus pagou. Esse é que é o grande lance. Tem um pessoal cobrando pedágio, mas já está pago. Não precisa pagar mais nada. Já tá pago. E é só de ida ou tem volta? Não, só de ida. É só de ida. Só de ida. É lá mesmo que a gente vai morar. Amém. Amém. Juntos. Pastor, obrigado. Muito obrigado pela sua coragem. Tá entendendo? Tipo assim, deve ter lugar no céu, Cristo já pagou mesmo tudo, entendeu? Não depende de você ser salvo, né? O cara pergunta pra ele assim, tudo bem, fazia parte da entrevista, como eu posso me salvar? Né? Tem salvação pra mim? Qual que deveria ser a resposta do pastor? Não só pra você, como pra mim. Se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, se nos arrependermos dos nossos pecados, então, certamente a graça nos alcança. O perdão vem sobre as nossas vidas, porque é um perdão que nós não merecemos, mas Deus graciosamente dá, né? E inclusive mostrando isso, entregando seu filho para que fosse para uma cruz, a fim de que todo aquele que nele crê, João 3,16, não pereça, mas tenha vida eterna, é condicional. Ao invés de apresentar essa verdade, o camarada faz ali, igual você viu no vídeo, faz fala ali, Jesus pagou, então tá tudo certo, tipo, acabou. E assim, depois vai dizer assim, eu vou morar lá no céu? Nós vamos para lá, o camarada fala. Nós vamos sim, vamos juntos. Vamos juntos. Então vamos entrar no céu, nós dois, juntos. Deixa eu falar do Taz. Eu não sei agora se ele se converteu em 2025, mas anos atrás, pelo menos lá em 2020, 2021, sei lá, o Taz, esse aí que o Ed participou do programa, ele deu entrevista na revista Veja, tá? Na revista Veja. Tá aí, ó. Eu vou pôr uns trechos aí pra você deve estar vendo na tela agora. O Taz que entrevistou o Kivitz, tá? Olha só a religião dele. Ele foi entrevistado pela revista Veja. Tá aí a data da entrevista, beleza? E olha só o que ele diz na entrevista. Olha aí. Que ele veio do berço cristão católico, né? A tradição da família dele. Mas ao alcançar uma idade, ele foi caminhar pelos caminhos da espiritualidade hindu. Ele se tornou hinduísta e faz meditações. No hinduísmo, galera,
Hinduísmo. Agora, o Ed bate no ombrinho dele e fala, não, vamos morar junto no céu, eu e você. O hinduísta, que está cheio de ideias místicas, que crê que tudo é Deus, meio que panteísta, tem uma ligação com diversas divindades no cosmos, do mundo sobrenatural, o hinduísmo, né? É um negócio imenso, o hinduísmo é uma coisa gigantesca. Politeísta, né? Não é isso. E ele teve a chance de falar para o Ed, ele teve a chance de falar para o Tasso. Tasso, entrega a sua vida a Jesus, se arrepende dos seus pecados, certamente a graça de Deus te envolverá para você alcançar uma salvação da qual você precisa e não pode alcançar sem Jesus. Essa é a resposta. Tá bom, pessoal? Então essa é a igreja. Então você que fala mal do Silas Malafaia, do Valdomiro, e você não está errado não, que os caras dão várias mancadas mesmo, né? Teologia da prosperidade, confissão. O Silas, ele não necessariamente faz isso, né? Mas ele tem outras coisas que, infelizmente, mancham a sua reputação, né? Que não era legal ele fazer. Mas eu acho que Valdomiro, Santiago, essas igrejas neopentecostais, né? Edir Macedo, pessoal da Universal, tô falando abertamente aqui, irmãos, né? É ética, pastor? Não é. Aqui não é questão de ética, aqui é questão da verdade, irmãos. Tá? É a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E não é jargão do Bolsonaro, isso aí foi Jesus que falou. Jesus é a verdade, e a verdade que Jesus diz, ela liberta. Tá? João 8:32, né? E aí, assim, então, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, que tem a teologia da prosperidade na sua pregação, confissão positiva, mística, né? Fazem uma misturada com as coisas também. Enfim, e esses outros profetas que eu mostrei lá no começo do vídeo, o estilo Miguel e outros que você viu lá, galera que dá revelação e fala, faz uma oferta aqui, o sacrifício, chama de sacrifício, né? Vai fazer um sacrifício hoje aqui no altar, ou vai dar uma oferta hoje, e estipula valor ainda. Falsos profetas, lobos devoradores, né? Aproveitadores da boa fé ou da ingenuidade. Mostra também isso um público infantil no meio evangélico. Infantil. E assim, crescimento cristão zero, tá? Vida com Deus não dá nem para saber se tem ou não tem. Mas é uma mentalidade totalmente, desculpa, meus irmãos, emburrecida. Desculpa, esse é o termo. Fragilizada por uma religião infantil, tá? Ao mesmo tempo, como eu já mostrei todos esses erros, ao mesmo tempo a gente vai ver esses pastores que são acadêmicos, aplaudidos pelo mundo, negligenciando questões importantes e fundamentais da fé. De um extremo ao outro. Vamos buscar equilíbrio? Espero que sim, é o que eu tenho buscado. E tenho orado a Deus para me dar graça, força, para no meio desse circo que a gente está vivendo, eu e a igreja onde estou, os meus irmãos e minhas irmãs, os obreiros que lá estão, possam levar Deus a sério. No mundo de palhaçada, de bagunça religiosa, onde o evangelho é banalizado, o evangelho de Cristo é envergonhado. E nós somos colocados também no mesmo bojo. Quando você fala que você é pastor, as pessoas já estão perdendo totalmente o respeito. Que a gente possa ter forças para ficar firme. E que a gente possa ser voz de Deus. Filhos da luz. No mundo de trevas. E verdadeiramente discípulos do Senhor, como devemos ser. Equilibrados e buscando entender a palavra com coerência, a palavra de Deus com coerência, aplicá-la em nossas vidas com responsabilidade, dentro de uma contextualização saudável, não negligenciar as doutrinas fundamentais e sermos a igreja que Jesus levantou para ser, até a sua vinda. E Maranata, que Jesus volte logo. Deus te abençoe. Fica aí, vou dar o endereço da igreja para você nos visitar. Deus te abençoe e até a próxima. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco.
E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, estou colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Segue a gente no Instagram e peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe sua vida. Gloria in excelsis Deo.